Nós estamos estudando Mateus capítulo 5, os fatos relacionados com o Sermão do Monte. Vimos as bem-aventuranças, que estão relacionadas ou têm a ver com recompensas. Também o bom testemunho, que tem a ver com a lei de Deus. E sobre isso nós temos visto que nós necessitamos da graça do Senhor. Eu ouvi um estudo recente. O pregador, ele disse que quase todos falam a respeito desse texto. Um ingrediente novo que ele disse é que nós precisamos nos parecer com Cristo Jesus, para que essas virtudes sejam desenvolvidas na nossa vida e que esses pecados sejam abandonados. Mas a ênfase foi, que muitos dão, né? É que você pratica essas coisas e aí você se parece com Jesus. Não dá certo essa forma, não é assim. O Senhor Jesus, ele não precisava praticar isso para se parecer com o Pai. Ele já se parecia com o Pai e por isso ele praticava essas coisas. Então não é você fazendo alguma coisa para se parecer com Jesus, mas é você se parecer com Jesus para você fazer essas coisas. Mas como que a gente faz com esses textos? Eu acho que nós temos que olhar para eles e dizer: eu não sou capaz. O Senhor Jesus, ele mais está informando do que dando uma ordem. Inclusive ele fala que a lei que diz não matarás, a lei diz para fazer alguma coisa, ou seja, não matar. E aí Jesus fala: eu digo, vocês não vão conseguir. Porque tudo que Jesus fala depois do mandamento, se ele fosse usar outras palavras, ele diria: vocês não vão conseguir. A lei diz não matarás. E aí Jesus fala: qualquer que chamar o irmão de bobo, estúpido, idiota, qualquer outro nome assim que vai abaixar outra pessoa, então você já cometeu um assassinato de reputação. E aí você já é réu de morte. Jesus fala que a lei diz não adulterarás. E aí o que ele fala depois é a mesma coisa de dizer: você não vai conseguir. Então o Senhor Jesus, ele vai mostrando de diversas formas que a lei dele é santa, é boa e é justa, e que nós somos maus, injustos e impuros. Dá para conviver com isso? Dá, porque se nós fomos resgatados pelo Senhor, então está resolvido. Ele já nos perdoou. Eu tenho visto às vezes crentes que tenham uma esperança nesse mundo: não pecar mais. Ou pessoas que estão se esforçando bastante para não pecar. A intenção é muito boa, mas é igual enxugar gelo. Enxugar gelo é uma expressão, né? Não dá para enxugar gelo. Nunca você termina esse trabalho. Ainda que você vença um vício que você tem carregado, o seu problema não é só aquele vício. Toda a sua natureza está contaminada. Então nós nos alegramos por reconhecer que nós não podemos agradar a Deus, mas que Ele nos amou mesmo assim. Essa é a grande bênção desse texto. E esse texto serve para mostrar como nós seremos um dia. Um dia não haverá mais pecados na nossa vida. E ele fala de mais 3 assuntos. Ele falou de homicídio, falou de adultério, falou de divórcio. Agora ele fala de juramentos, depois fala de vingança e fala do amor ao próximo. Então, sobre juramentos, versículo 33, alguém pode ler? Mateus 5:33. Também
porque foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O Senhor está dizendo para não jurar falso, ou seja, não faça promessa que você não vai cumprir. É o que a palavra de Deus diz. Você tem que cumprir rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então você faz menos mal se você jurar menos. Se você prometer menos. Melhor ainda se você não prometer nada. Muitas músicas são uma pretensão de que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, jamais vou me desviar, nunca vou deixar de te amar, até o fim eu vou viver para o Senhor. A gente canta com o ânimo que a gente tem atualmente. Mas nós sabemos que quem fez a promessa, eu jamais vos abandonarei, foi Ele. Ele fez em relação a nós. Nós não podemos falar em relação a Ele, porque nós dependemos dEle. Então é melhor você agir assim: debaixo da tua promessa, de que o Senhor falou que jamais nos abandonará, estará conosco sempre, eu quero viver debaixo da tua promessa, e não debaixo da minha promessa. Então essa é a diferença entre viver a vida cristã e tentar viver a vida cristã. Viver a vida cristã é entregar-se completamente para o Senhor. E tentar viver a vida cristã é o que muitos crentes estão fazendo, tentando ser melhores crentes, tentando ser melhores pessoas. Deixa com Deus. Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Ele vai fazer você se tornar um crente melhor. Não tenta colocar a mão nisso. Ele pode fazer. A sua tarefa é confiar nas promessas do Senhor que são infalíveis. Versículo 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Alguns pensam que o juramento em si é pecado. Há juramentos na Bíblia. Abraão fez um juramento. Se o Senhor me conduzir, não foi Jacó, né? Jacó. Se o Senhor me conduzir, eu darei dízimo de todas as coisas. Isso é um juramento. Qualquer voto é um juramento. Qualquer promessa que você faça é um juramento. Então não precisa ficar pensando que a palavra juramento é uma coisa muito extraordinária. Não. Qualquer promessa que você faz é um juramento. Se você estiver no hospital e falando para Deus: se eu sair do hospital aqui e ficar bem, eu vou fazer isso, fazer aquilo na tua obra, vou pedir lá na igreja se eu posso pegar um cargo, porque eu quero trabalhar para o Senhor se eu sair desse hospital. Isso não é apenas um voto, uma promessa, um desejo, isso é um juramento. Você fez um juramento. Então, juramentos foram feitos e juramentos são feitos. Pessoas que se formam em curso no dia da colação de grau, eles fazem um juramento segundo a profissão deles. Se é um professor, se é um médico, se é um engenheiro, um advogado, todos eles fazem um juramento. E entre os homens há juramento. O juramento de que você vai servir a alguma causa. O Senhor Jesus, ele está falando do juramento, não porque na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, vamos lá para Êxodo 20, um dos mandamentos.
no versículo 7. Alguém pode ler? Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Às vezes a gente não relaciona, mas esse versículo, em outras palavras, ele está dizendo para você não jurar. Não tem um não jureis. Não tomarás o Senhor, o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que isso? Quando as pessoas querem reforçar uma promessa, um voto, uma palavra, o que elas falam? Eu juro por Deus. Aí quando você faz isso, você está tomando o nome de Deus em vão. Porque para você jurar por Deus, você está usando o nome de Deus como garantia. Toda vez que você usa em nome de, aquilo é uma garantia. Então eu juro por Deus. Então quer dizer que se você falhar, você colocou o nome de quem? De Deus. Você fez de Deus o seu fiador. E você não pagou o aluguel. Quem ficou como culpado? Deus. O fiador, Deus. Notaram então como que é tão sério o que Jesus está dizendo sobre juramentos? Então, voltando para Mateus 5, versículo 34, ele fala então para não jurar, nem pelo céu, porque o trono de Deus, você garante isso? Você garante que o trono de Deus não cai? Teve alguém que queria garantir que a arca não caísse, o que ele fez? Tentou segurar, foi fulminado. Você não pode fazer uma garantia do trono de Deus. Você não pode jurar pelo céu, porque é o trono de Deus. Versículo 35. Nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Você não pode jurar pela terra. Você garante que a terra vai ficar suspensa por causa da sua palavra? Em Hebreus fala que, Hebreus capítulo 1, né? Fala que ele criou todas as coisas e mantém pela sua palavra. É a palavra de Deus que mantém, não é a sua. É o chão de Deus, a terra. Nem por Jerusalém, a cidade do grande rei. Você garante? Você garante tirar os palestinos de lá, tirar a mesquita de Omar e colocar o templo de Deus ali? Você garante isso? Porque é a cidade do grande rei. Você não consegue. Então, Deus está dizendo que é melhor você deixar para lá esse negócio de juramento. Quando pessoas me falam de votos, eu falo, deixa isso para lá. Você quer ser um pouco espiritual ao votar alguma coisa. Eu digo, não vote. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia dá a autorização. Inclusive ela fala, nos moldes do Antigo Testamento, ela fala que é melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Então, como eu não tenho garantia, é melhor não fazer. Não seja precipitado ao entrar na casa de Deus e fazer votos aí. Quer impressionar quem? Deus não precisa ser impressionado por você. Versículo 36. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Branco, o meu já está ficando, já ficou, né? O Crescinho 2000 resolve, não quero usar isso aí não. Mas é brincadeira, tá? Se quem quiser pintar cabelo, colocar peruca, implante, tá bom, Jesus? Qualquer coisa que quiser, pode fazer. O texto não fala nada disso. Nada disso. Sempre tem que puxar, falando de cabelo, tem que falar de quem não tem cabelo também. Você não garante a sua cabeça, você não garante a sua estatura, você não garante nada, a sua saúde, nada. Então não dá. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo,
vou ficar 1 ano naquela cidade, vou ganhar dinheiro. Você não garante seus clientes, você não garante nada. Então é melhor não jurar. Versículo 37, Jesus fala como você pode resolver essa questão de querer fazer alguma coisa e garantir alguma palavra. Então, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É do diabo. Qualquer coisa que vá além de sim, eu faço, não vou fazer. O que passar disso é do diabo. Os planos podem ser do diabo, porque os planos são sempre coisas que você não tem na sua mão. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quem garante? Você não pode garantir nada disso. Você não garante nem se você estará vivo daqui a alguns minutos. Então nós temos que confiar no Senhor. O que depende de você é: alguém fala alguma coisa ou pede alguma coisa, sim ou não. Deus sabe da minha limitação, mas eu não posso ir além disso. Eu juro que vou fazer isso. Pode ficar certo que eu vou fazer isso. Não dá certo isso, porque nós não temos domínio da situação. Então esse terceiro ou quarto assunto, ele também nos coloca na lona, né? Figura de pugilista de novo, né? É um nocaute. Você não tem domínio sobre esse assunto. Você acaba sendo um assassino quando você xinga alguém. Você é um adúltero quando tem algum desejo sobre alguma pessoa, mesmo no pensamento. Você não consegue nem segurar o seu casamento, quando ele fala de divórcio, e você também não pode garantir nenhum juramento que você faça. Eu não me sinto mal com esse texto, eu me sinto muito bem, porque é exatamente assim que eu sou. Para mim é uma libertação o Senhor falar de modo tão claro que eu não consigo cumprir a lei, porque antes, sem entendimento disso, eu tentava cumprir a lei de alguma maneira. Se alguém fala, tem que ler a Bíblia toda em 2 anos, eu vou fazer todo esforço para isso, porque eu começo a achar que Deus vai me ver de uma maneira diferente se eu ler a Bíblia em 1 ano, por exemplo. Deus vai, eu estou com um crédito a mais diante de Deus. Não adianta. Tudo que nós fizermos é inútil para Deus nos aceitar, porque Ele já nos aceitou em Cristo. Versículo 38, agora vamos falar sobre vingança. Visto que foi dito, olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés permitia que se alguém quebrou seu dente, você vai lá e quebra o dente dele também. Mas não é para você quebrar o dente dele e quebrar o nariz dele, porque ele só quebrou o seu dente, só o seu dente. Então você tem que quebrar o dente dele. Alguém disse que esse negócio de olho por olho, dente por dente, termina todo mundo banguela e sem olho, né? Não dá certo para o ser humano. Então o Senhor, ele diz assim, versículo 39, quem pode ler? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ele não está dizendo que alguém vem com um pau em cima de você, que você não vai se proteger. Não é isso que ele está falando. Ele está só dizendo, de uma maneira para nós entendermos que não é mais olho por olho, dente por dente, e é ser mais passivo do que isso. Esquece de querer se vingar, esquece disso. Se alguém te fez mal, fica pelo mal mesmo, porque ninguém que retribui uma vingança, o outro fala, agora estamos quites, está tudo certo. Não, o outro também vai querer revidar. E assim vai, não tem fim. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa.
Então, se a gente vai entrar numa briga que pode terminar com assassinato, então eu não vou dar só a túnica, eu dou a capa também. Né? Que eles tinham 2 peças de roupa, né? A túnica era o vestido dele e a capa, que é por cima. Então, inclusive o apóstolo Paulo, quando estava preso, ele fala, traz o pergaminho, traz a capa, meus livros, a capa, que eles não tinham muitas roupas igual você tem. Então, se alguém está fazendo mal para você, é melhor você não ficar revidando, porque não tem fim isso. Isso já mostra que nós não somos assim. Porque quando alguém nos faz mal, pelo menos no pensamento, a gente quer que caia um raio na cabeça dele. Só no pensamento. Versículo 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O romano falava, pega essa encomenda, essa carta e leva para lá. O cidadão romano, ou também em Israel, ele devia obedecer o que o oficial mandou. Só que por lei só podia 1 milha, 1 quilômetro e 200 metros mais ou menos. Então ele não podia, ele não era obrigado a andar mais do que isso. Seria um abuso de autoridade no governo romano. Mas o Senhor Jesus falou, esquece isso, não fica com fita métrica aí não. Se alguém mandou você andar, anda. Eu não acho que o Senhor Jesus está dizendo, eu conheço vocês são muito mansos e vocês vão fazer isso. Não. Pelo contrário, se alguém bater na nossa face, a gente quer revidar. Se alguém tirar uma calça nossa, uma túnica, um tênis, a gente quer ir lá buscar, processar. E se alguém quer fazer gente de bobo, a gente não permite, não vou, a gente briga. Jesus sabia disso, nós somos assim. Então esses textos mostram que nós não conseguimos cumprir a lei. Nem o olho por olho, dente por dente, parece que é mais fácil do que fazer isso que Jesus está dizendo. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Nós não somos assim. Se alguém quiser pedir alguma coisa emprestada, a gente já dá uma desculpa. Não tenho, hoje não posso. E quem pede, a gente não dá. Bom, pelo menos eu. Várias pessoas, se eu sair na rua, várias pessoas vão pedir. Eu não vou dar. Provavelmente eu não vou dar. Então é assim que nós somos. E nós sempre vamos ter alguma razão para isso. Vai trabalhar. Pensa que é fácil ganhar dinheiro? A gente sempre tem alguma razão. E a palavra do Senhor está dizendo isso. Agora, tenta fazer, não estou incentivando, é só hipoteticamente, né? Tenta fazer tudo isso que Jesus falou para ver se você se parece com Ele. Não vai conseguir. Você vai ser uma caricatura de Jesus. Nunca você vai ser Jesus. Você vai tentar não olhar com um olhar, como disse, um olhar sensual, um olhar com desejo pecaminoso. Você não vai conseguir. Você vai começar com essas histórias. Foi só uma olhada. Ela estava com roupa provocante. Então, você vai começar a inventar um monte de coisa. Mas o que Jesus está dizendo é: vocês não vão conseguir. Quer ver uma coisa? A lei diz isso. Vocês conseguem? Consigo, eu nunca matei ninguém. Mas você já chamou alguém de bobo, de idiota, de estúpido, alguma coisa assim? Já. Então, é a mesma coisa. Para Jesus é a mesma coisa. E ele encerra essa sessão aqui falando do amor ao próximo. E talvez aí a gente pense: isso aqui eu passei, eu vou conseguir, eu consigo amar ao próximo.
Você só consegue amar alguém muito próximo. Saindo dessa proximidade, você já não consegue amar tão bem. E mais distante ainda, você não consegue amar mesmo, porque você não conhece. Versículo 43, alguém pode ler? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então a lei, ela se torna muito fácil perto dos mandamentos de Jesus, a lei de Moisés. Então, alguns pensam que a lei é muito pesada e difícil. Mas olha os mandamentos de Jesus, o que vem depois. Porque o que a lei diz? Amarás o teu próximo. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, os genros eu estou aprendendo a amar. Vou chegar lá. Então, nós amamos ao próximo. E aqui diz odiar o inimigo. Beleza. Tem a permissão para odiar o inimigo? Na lei você tem. Então tá tudo certo. Mas olha o que Jesus diz, versículo 44. Leia alguém. Porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Ficou difícil, né? Porque a lei estava me dando uma brecha, a lei estava me dando margem. Mas agora Jesus não, ele deixa tudo muito fechadinho. Jesus está dizendo, meus irmãos, vocês não conseguem. É isso que ele está dizendo. E as pessoas estão tentando fingir que elas conseguem fazer isso aqui, elas não conseguem. É melhor você entregar os pontos. Falar, eu desisto, eu não consigo, eu preciso da tua misericórdia. É melhor a gente falar igual Pedro. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Amar os inimigos, orar pelos que perseguem. Por que isso? Porque se você fizer isso, você é filho do Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Sabe o que Ele está dizendo? Quando você ama o seu inimigo, você é igual a Deus. Deus lá do alto, Ele vai mandar uma chuva. E Ele vai mandar chuva para quem? Para o crente ou para o incrédulo? Todos. Se você estivesse lá em cima, você ia mandar chuva para quem? Primeiro para minha família, primeiro para os meus queridos, aí uma garoinha ali para os outros, né? E uma seca para os meus inimigos. Jesus está dizendo que se você conseguir fazer isso, você é filho de Deus. Aí eu tenho que chegar a uma realidade, que a minha filiação não é divina, originalmente. Originalmente a minha filiação é do maligno, é do diabo. E nós não éramos filhos do diabo, nós fomos feitos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas ainda estamos carregando as outras coisas. Sem fazer aqui um julgamento de pessoas que adotam filhos, mas há pessoas que adotam filhos que elas fazem com muito amor adotando os filhos, mas às vezes eles começam a carregar coisas do antigo lar e começam a dar problema nesse lar. E eles têm que falar, aqui nós não somos assim. Mas ele já vem daquela natureza. Inclusive até o DNA mesmo. Você sabe que até comportamentos eles vêm até de natureza, porque de pai para filho. Isso é comum, porque no nascimento que nós ganhamos a natureza de Adão. E ganhamos características também dos pais. E por causa disso, o Senhor está dizendo para nós que nós não somos originalmente do Senhor. Algum problema doutrinário com isso? Está errado isso? Originalmente você não é de Deus. Agora,
Adão foi feito à imagem de Deus e nós ganhamos isso. Só que há um conflito dentro de nós, porque ao mesmo tempo que somos feitos à imagem de Deus, nós carregamos também a natureza pecaminosa. Então tem um conflito muito grande dentro de você, é uma luta. Então é melhor você reconhecer: eu jamais, aqui na terra, eu jamais vou agradar a Deus como a minha natureza de Cristo quer agradar, porque tem uma luta ali da outra natureza. Versículo 46: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Em outra versão diz: não fazem assim também os pecadores? Não é assim que fala? Os pecadores. Então os publicanos é uma raça, são pessoas com uma profissão que os judeus não gostam. Eram cobradores de impostos e provavelmente ganhavam dinheiro em cima desses impostos. Então são traidores da nação, são a pior espécie da nação. Jesus está então dizendo que se você ama só quem te ama, então você é igual a qualquer pecador, porque as pessoas são assim, até bandidos são assim. Os bandidos não têm os grupinhos deles, as gangues deles, que cuidam um do outro e tudo mais. Então, se nós só amamos aqueles que nos amam, então nós somos como qualquer outra pessoa que não tem Deus no coração. E esse versículo aqui, em vez de eu ficar mentindo para mim mesmo, é melhor eu dizer: é isso, eu não amo como o Senhor quer que eu ame. Você já viu que para alguns é muito natural pedir oração pelos outros, mas para algumas pessoas não. Numa reunião de oração, e às vezes até oração em público, a pessoa pensa nela, nos familiares dela. Os nossos pedidos sempre estão voltados para as pessoas ao nosso redor, aos nossos interesses. E não é que tem que ser tão diferente disso, mas tenta nadar um pouquinho mais fundo, em águas mais profundas, ou seja, começar a pensar em pessoas que não são da sua família, missionários que não são da sua igreja, e pessoas com as quais você não tem contato e talvez você nem conheça, porque é uma maneira que nós temos de treinar e sufocar o nosso egoísmo, porque nós somos egoístas, nós temos a tendência de pensar só nas nossas coisas, e Jesus está dizendo que não tem recompensa nenhuma. Você vai dar um prêmio para uma mãe? Desculpa as mães, hoje é dia da mulher, desculpa, estou desculpado, mas a gente exalta as mães. Eu pergunto, teria como ser diferente? A gente exalta a mãe porque ela cuida dos filhos, que ela deixa de comprar uma roupa para comprar roupa para os filhos. A gente exalta as mães por isso. Eu pergunto, seria diferente disso? Só se é uma mãe desafeiçoada, só se é uma mãe que não tem afeto pelos seus. Mas isso não acontece. Uma ursa, uma leoa, um passarinho, eles defendem mesmo seus filhotes. Você não espera algo diferente. Então Jesus, embora eu não tenha falado de mãe, né? Estou acrescentando aqui. O Senhor Jesus diz: que recompensa tem? É o natural que se faça isso. Versículo 47: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Pessoas que não são do povo de Deus, eles não fazem assim? Eles se reúnem nos churrascos deles, nas refeições deles, né? Tá tudo bem, é assim que as pessoas fazem em família. Mas o Senhor Jesus disse que
eles fazem só o que a lei diz. Mas a lei do Senhor Jesus é mais do que isso. A lei do Senhor Jesus é amar aquele que você nem tem contato. E o versículo 48, ele termina para mim de uma maneira, se eu já não tivesse compreendido, ou pelo menos aceitado isso que estou falando para os irmãos, ele terminaria de uma maneira frustrante. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A gente está ainda vendo crentes pensando que é possível cumprir esse versículo. Alguém algum dia já pensou isso? Eu já. Porque não é uma ordem de Deus? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Se eu for perfeito igual a Deus, eu sou Deus também. Perfeito é só Deus. Nós não temos essa perfeição. Para mim, esse versículo encerra esse tema das bem-aventuranças e do poder da lei. E a conclusão é: vocês não conseguem. Você não consegue. E se você achou que conseguiu tudo, no final ele diz: então, seja perfeito como Deus. Seria muita ingenuidade você achar que isso é possível. Para mim é um ânimo, irmãos. Eu vejo esses textos como um ânimo. Que Deus está mostrando para mim aquilo que eu estava tendo dificuldade em aceitar, em reconhecer. Eu não sou como Deus quer que eu seja, mas um dia eu serei. Mas eu sei que eu dependo da misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, e foi muito bom estudar essa série de 5 capítulos em Mateus. Se Deus permitir, próxima oportunidade, vamos começar com algum outro livro. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor tem mostrado da nossa fragilidade e como nós não conseguimos fazer aquilo que se espera de um filho do Senhor. Mas também nós agradecemos porque dependemos da Tua misericórdia, o Senhor sabe disso e está nos dando forças. E eu agradeço porque cada vitória, simples vitória que temos nessas áreas, já é um grande crescimento para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos assim de glória em glória e nos parecendo mais com o Senhor Jesus. Agradecemos pela Tua palavra, pela comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.